Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és?
Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso podcast Resiliência com mais uma edição, aí trazendo uma palavra do Senhor para você nessa noite. Nós estamos hoje com uma palavra específica para você que quer escutar o Evangelho da Graça. Então hoje nós vamos pregar aqui uma palavra bem poderosa, inclusive o Senhor tem falado bastante no meu coração. E nós vamos começar lá então, pessoal. Eu queria que você, se você tivesse na sua casa uma Bíblia, ou seja, acompanhasse conosco, eu queria que abrisse João 6, no 60. Vai falar assim, vai contar lá sobre Jesus abandonado por muitos discípulos. Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo, disseram: duro é este discurso que quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si, mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disseram-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, viesse subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? O Espírito que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós não creram, porque bem sabia que Jesus, desde o princípio, quem era os que criam e quem era os que haviam de entregar. E dizia: por isso vos disse, que ninguém pode vir a mim, senão pelo meu Pai, que lhe foi concedido. Neste então, muitos dos seus discípulos se tornaram para trás, e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: Querei-vos também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E temos crido e conhecido que em tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Para muitos que não sabem, essa passagem, quando Jesus estava pregando a multidão, e a multidão, Jesus ele não separava os seus discípulos. Jesus ele pregava para todos, né? Jesus ele não tinha especificação para pregar. Como muitas vezes assim as pessoas falam assim: eu vou escolher a quem eu vou pregar. Não. Jesus era diferenciado. Jesus pregava para todos. Mas a diferenciação é que essa ministração que Jesus estava ministrando para todos era da palavra. A palavra que era viva e eficaz, que é a palavra de Deus. Ele estava ministrando o Evangelho da Graça, que ninguém podia chegar diante de Deus se não fosse por ele. E muitos que estavam ali não acreditavam que ele era Jesus, que ele estava ali. Eram duvidosos. Mas muitos acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Só que essa ministração fala que quando Jesus começou a pregar as palavras de vida eterna, que é a palavra de Deus, muitos começaram a se reprimir ou muitas vezes duvidarem daquilo que ele estava mencionando. Mas certo momento, começaram a sair várias pessoas. E a passagem que Jesus fala assim, para os seus 12 discípulos que caminhavam próximo dele. E mencionou: vocês não querem ir? Vocês não querem seguir como muitos estão fazendo? Só que teve um homem de Deus, ousado, que se levantou e disse: para onde nós iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna. O que você muitas vezes pode estar perguntando? Por que você está mencionando isso para mim nessa noite? Sabe que muitas vezes a gente acaba duvidando da palavra de Deus. Aqui Jesus ele entendia o propósito que o Pai tinha enviado ele. E esse propósito era de pregar o Evangelho e as boas novas, a salvação. Só que existia também o diabo que estava ao derredor, trazendo dúvida, trazendo confusão, trazendo incertezas do que estava sendo ministrado. Muitas vezes você está na sua casa aí, você pode estar duvidoso, ou muitas vezes desacreditado. O que eu estou falando? O que esse rapaz está falando nessa noite, nessa live, ou seja. Só que a diferenciação é que quando Jesus falava, os discípulos entendiam que através de Jesus jorrava água.
a água viva, a água que era poderosa para matar a sede. Sabe que Deus envia pessoas para pregar o evangelho como Jesus foi enviado por Deus, para falar das boas novas, e muitos não acreditam, acabam duvidando daquilo que está sendo dito, acabam caçoando ou muitas vezes duvidando daquilo que está sendo mencionado. Só que a diferenciação é que os 12 discípulos, eles entendiam o propósito do que eles estavam ali. Até certo momento que um ousado chamado Pedro se levanta. E se levanta respondendo o que Jesus disse, né? Se vocês não estão contentes com aquilo que eu estou pregando, saiam, se retirem. Sabe que as pessoas hoje, elas estão fardadas das coisas que estão ditas muitas vezes na internet ou lá fora. Estão incrédulas, frias, e a gente vê literalmente quantas pessoas estão machucadas dentro de si, feridas pelas circunstâncias contrárias, pelos ventos contrários, e elas não acabam deixando ser curadas, elas acabam se machucando a outras pessoas. Porque a gente sabe, sempre fala, inclusive do meio cristão, a gente sempre fala que não tem como um prisioneiro libertar o outro prisioneiro. Primeiro precisa de uma pessoa livre, liberta, para libertar uma pessoa. E a libertação não é como o mundo prega, não é como o mundo fala. A libertação é na sua mente. A nossa maior batalha, é na nossa mente. Então às vezes você pode estar falando assim: nossa, eu estou passando por uma provação, um momento difícil. Mas o momento difícil seu e o meu é na nossa mente. A nossa mente é a nossa luta constante. Existem dois lados dentro da nossa mente: a certeza e a convicção, que é a fé, e a incerteza, que é a nossa alma. Muitas vezes os nossos sentimentos que são duvidosos. E você que está em casa, muitas vezes você pode estar falando assim: eu estou numa luta constante. E essa luta constante da carne e o espírito. A carne, ela procede das vontades carnais, as vontades que são ruins, que prejudicam cada vez mais a sua vida. E o espírito, ele pertence a Deus. Ele quer fazer somente a vontade de Deus. E muitas vezes essa luta constante dentro de você, da carne e do espírito, acaba te deixando confuso, acaba te deixando muitas vezes assim incrédulo. O que será? Qual o caminho será que eu tenho que tomar? Na Bíblia aqui fala nitidamente que Pedro, ele sabia a convicção de quem ele era em Cristo, e por isso ele tomou essa decisão, dizendo: para onde eu irei? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Pedro, ele tinha a convicção e sabia que Jesus tinha as palavras de vida eterna. Hoje nós vemos os casos de depressões cada dia mais subindo. Casos assim de espantar. Inclusive na nossa cidade mesmo. Quantas pessoas estão tentando suicídio, tentando acabar com a carne, acabar achando que acabando com a sua própria carne vai acabar com o sofrimento. Não, eu sinto muito te dizer, não vai acabar. O sofrimento só começa. Se muitas vezes as pessoas querem tirar a vida, querem acabar achando que a morte é o final, não. A morte simplesmente é um começo de outra vida. E essa vida que nós vamos ter lá em Cristo, ou muitas vezes no inferno. E o nosso papel como pequenos cristos, e é que eu digo, a nossa existência, por isso que muitas vezes eu queria te fazer essa pergunta para você, que está na sua casa. Para que você existe? Para que você foi formado? Para que Deus te formou? Por que Deus te convidou a participar nessa terra de uma família? Ou seja, de você estar aí hoje na sua casa. Qual é o motivo de existência? É isso que eu sempre falo. Inclusive, eu tenho um livro muito excelente para indicar para vocês aí. Depois eu vou passar para a produção colocar aqui. O
O livro Para Que Eu Existo, do nosso pastor, nosso querido pastor Henrique Botani, é um livro de propósito, que mostra nitidamente por que você existe, qual é a sua formação, para que você foi enviado aqui. É isso que eu sempre falo, você tem que entender por que você existe. Os maiores casos de depressões, os psicólogos falam que as pessoas chegam no momento do ato, da consulta, elas ficam totalmente perturbadas porque elas não sabem por que elas existem, elas não têm convicção de quem elas são. E é isso que eu sempre falo, que nós estamos aqui para trazer a convicção de quem você é. Somente uma pessoa liberta pode libertar uma pessoa que está presa. Eu posso dizer que eu estou liberto. E por isso eu estou aqui para trazer a libertação para você que está na sua casa, para você que nunca ouviu falar do Evangelho da Cruz ou do Evangelho da Graça, para trazer a transformação da sua mente. Por isso que é o nosso motivo de nós estarmos aqui todos os dias compartilhando a resiliência, que é a persistência. Voltando à palavra, os casos de depressões têm aumentado cada dia mais, e nós sabemos disso. E a maioria do pessoal que trabalha na parte de psicologia, ou seja, na parte de psicólogo, sabe que quando as pessoas vão fazer a primeira consulta, eles acabam conversando, tirando as informações para saber o caso, como está o caso das pessoas. E as pessoas não têm expectativa de vida. As pessoas, elas não têm literalmente um foco, uma determinação de quem elas são e de onde, para onde elas estão indo. E isso é um caso que tem atrapalhado muito a sociedade, porque muitas vezes o papel da igreja não está sendo feito corretamente, que é o pregar, o pregar o evangelho. E muitas vezes eu estou aqui para trazer essa informação para você, para te libertar, para te trazer vida, para trazer para você um horizonte. Que muitas vezes você pode estar perdido na sua casa aí, dizendo: nossa, mas para que eu existo? Qual é a formação? Qual é o propósito de tudo isso? A gente muitas vezes fica perdido, e quando você está perdido, você aceita qualquer coisa. Você acredita em qualquer coisa. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que conhecer a palavra de Deus, para a gente não ser enganado por ventos de doutrina. Por isso que muitas vezes o ser humano ele não tem o tempo suficiente de escutar, meditar na palavra de Deus, porque ele acha que é banal o tempo. Ele acha que é perca de tempo estar escutando como hoje você está aqui. Ele acha que é um tempo perdido, mas não. É um tempo adquirido de conhecimento. O tempo que você vai precisar utilizar esse conhecimento que está sendo passado hoje nessa noite, para você se libertar de pensamentos que são enviados do inferno na sua vida. São pensamentos que muitas vezes te deixam totalmente angustiado, triste. São coisas que são encarretadas. Então nós estamos aqui simplesmente para passar esse conhecimento para você, e para você literalmente ser liberto, livre. O que Pedro entendia é que o evangelho da graça foi pregado a ele, e ele foi liberto. Pedro entendia que ele estava liberto e ele precisava libertar outros. Inclusive, você vai começando a ler a Bíblia, você vai observando que Pedro vai se encaixando no propósito de existência, que é o pregar o evangelho, e ele sai pregar o evangelho como nunca foi pregado. Uma convicção, um caráter forjado. E nessa noite eu quero te dizer, Deus está aqui para forjar o seu caráter. Deus está aqui para trazer o conhecimento e a libertação para você. Você já pode estar escutando vários conteúdos sendo passado do evangelho. Mas hoje você vai ser literalmente liberto de toda a cadeia, de toda obra maligna que o diabo tenta colocar na sua vida para te atrapalhar de você ter uma vida com Deus. Sabe que a convicção são os primeiros papéis que nós temos que ter. Por que você existe? Por que você foi formado? Você foi gerado nessa família, foi gerado nessa cidade, porque existe um propósito que é de Deus. Deus quer te usar. Deus te gerou para um propósito.
Um dos maiores papéis que muitas vezes as igrejas acabam não fazendo é dizendo sobre a respeito do propósito, de existência. É isso que falta no meio cristão. A gente vê que as pessoas só estão falando de bens materiais, estão dizendo como elas podem prosperar, mas elas não estão falando da vida eterna. Elas não estão mencionando o verdadeiro evangelho da graça, da renúncia. E eu estou aqui para falar para você que você existe com um propósito. Deus te formou com um propósito. E esse propósito é que você esteja literalmente cumprindo ele. Mas o diabo muitas vezes vem cegar o seu conhecimento, te atrapalhando de você não conhecer esse propósito. Qual é o seu primeiro propósito? O seu primeiro propósito é de você ser liberto. Ser liberto dos pensamentos e das doutrinas que foram lançadas na sua mente. O evangelho da graça é você entender que você está totalmente liberto em Cristo Jesus, que os seus pecados estão pagos, que não há nada que possa te acusar. Não é para você sair daqui literalmente pecando, porque eu estou dizendo que não há nada que possa te acusar. É para você se sentir em paz e começar a caminhar com uma nova vida. E essa vida que nós temos para ser caminhada, como Pedro fez, é uma vida com Cristo. É uma vida de mudanças, que eu acredito que quando você aceita Jesus como o único salvador da sua vida, você consegue literalmente ver que essa mudança começa a se realizar sobre a sua vida. Porque essa mudança não vem somente de você, vem do Espírito. O Espírito de Deus, ele está aqui para gerar mudanças na sua vida, para te convencer do seu pecado, para te convencer do seu erro, para te convencer das falhas que você tem cometido. Eu literalmente posso estar aqui hoje liberto, porque foi através do Espírito de Deus. O Espírito de Deus me levou à transformação. E eu posso lhe dizer literalmente que eu estou liberto, porque o Espírito de Deus me libertou. Assim como foi com Pedro. Pedro, ele era uma pessoa qualquer, que muitas vezes a gente pode dizer, um que vivia a sua vida normalmente. Mas Jesus veio pregar a graça. E quando Jesus veio pregar a graça, apresentar Cristo, apresentar o próprio Cristo, que era Ele, Pedro foi liberto. Pedro foi literalmente liberto. E ele começou a seguir Jesus. Ele começou a renunciar às suas velhas práticas, a renunciar àquilo que muitas vezes acabavam fazendo que eram coisas erradas, que desagradavam o Pai. Só que Pedro entendia o propósito. Pedro começou a conhecer o conhecimento da palavra, o que Jesus pregava. Como na Bíblia fala que quando Jesus começou a pregar, muitas pessoas começaram a sair. Por quê? Pessoas que estavam literalmente preocupadas com a sua vida própria. Não queriam renunciar o seu velho homem, não queriam renunciar às suas condutas soberbas, ou muitas vezes às suas condutas erradas. Queriam viver debaixo dos seus prazeres. Mas literalmente a Bíblia diz que Jesus não se preocupava com aqueles que estavam pensando o que ele estava dizendo. Mas sim, literalmente Jesus disse: se vocês quiserem ir, vão. Vão. Jesus não segura ninguém. Jesus, ele não força nada. Literalmente, quando você serve Jesus, quando você está com Jesus, é naturalmente. É algo que você pode dizer assim, é algo sutil, algo leve, não é forçado. O que muitas vezes as pessoas passam aí, que tem que ser Jesus forçado a goela abaixo. Jamais. Jesus não é forçado. Quando você ouve o verdadeiro evangelho da graça, você entende que quando você vai pregar o evangelho para as pessoas, é você pregar o evangelho naturalmente. O evangelho que as pessoas possam desfrutar e entender que nada é forçado. Que ela simplesmente pode fazer as escolhas dela. E o que aconteceu com os seus discípulos é que Jesus deixou as escolhas para eles. Se vocês quiserem ir, vão. Não forçaram, não, você vai ficar aqui junto comigo, vocês não vão sair daqui.
Não. Para você ter literalmente paz no seu coração, quando você está ouvindo o verdadeiro evangelho da graça, você entende que é algo natural, é algo prazeroso a ser escutado. Então, às vezes você pode estar na sua casa, você está ouvindo hoje e você está falando assim, é algo prazeroso escutar o que você está mencionando, porque é um evangelho da graça, não é um evangelho forçado, não é algo que você tem que fazer para pagar, para fazer algo, não, já fala literalmente, graça. E quando Jesus disse para os seus discípulos, se vocês quiserem ir, vão. Os discípulos disseram, não, nós não vamos sair daqui. Porque literalmente eles entendiam o ambiente. Eles sabiam que a melhor coisa que eles fizeram é de ter abandonado as suas velhas práticas, abandonado a sua vida para segui-lo. Você sabe que eu já frequentei vários lugares, já fui em vários lugares na procura da paz, na procura de estar literalmente sendo suprido, que todos nós nascemos com uma carência de pai. Não a carência do pai natural, mas do pai espiritual, do pai que está vivo. E muitas vezes eu fui em várias igrejas, tentei fazer várias denominações ou rituais que as pessoas acabam fazendo, e eu cheguei no momento da minha vida que eu comecei a entender, mas será que é possível que eu preciso fazer algo para aceitar Jesus? Preciso fazer algo para pagar um preço que já foi pago? Até o momento que o Espírito Santo me trouxe essa convicção, o preço já foi pago, literalmente já foi pago tudo para mim. Hoje o meu papel é desfrutar. Hoje o meu papel é entender que eu estou aqui para desfrutar da graça, desfrutar da bondade de Deus, desfrutar do que Ele tem como Pai. Até o momento que eu tive esse encontro com a graça, e literalmente eu posso dizer, hoje eu sou agraciado por Deus. Hoje eu sirvo há 9 anos, eu sirvo a Cristo, estou na caminhada. E as pessoas perguntam, mas como você pode estar 9 anos permanente na sua idade, com a sua total disposição? Porque literalmente foi pregada a graça para mim. E essa graça me fez permanecer com os meus pés fixados sobre a rocha, que é Cristo. Muitas experiências eu tive com Ele e muitas experiências eu estou tendo. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês aquilo que eu estou vivendo. Aquilo que 9 anos, a qual está amalgamado comigo. 9 anos a qual está junto nesse casamento, nessa aliança. E você que está na sua casa pode estar falando assim, eu não consigo permanecer em Cristo. Eu não consigo permanecer buscando Ele. Parece que muitas vezes eu se afasto dos irmãos, ou seja, de pessoas que estão relacionadas com a igreja. Eu quero dizer para você, quando você entender o valor da graça de Deus, você quer desfrutar e você quer estar junto. Você não quer abandonar. Mesmo quando Jesus disser para você, por que você não vai? Por que você não sai? E você vai literalmente dizer como Pedro, para onde eu irei? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Porque Pedro sentia esse prazer de estar com Cristo. Pedro literalmente ele entendia que ele estava com o maior poder. Pedro literalmente entendia que ele estava com a maior força. Pedro literalmente entendia que ele estava com a maior alegria. O prazer de servir a Cristo, o prazer de caminhar com Jesus. 9 anos eu estou e eu digo para você, é prazeroso permanecer na presença de Deus. É prazeroso continuar e dizer que 9 anos de transformação, 9 anos de renovação, de crescimento. Eu posso literalmente dizer como prova viva que é prazeroso caminhar com Jesus.
podem oferecer vários pratos, podem oferecer várias coisas para mim. Eu não abandono aquilo que eu estou servindo, aquilo que foi me apresentado. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer te libertar. Deus quer te trazer um rumo, uma direção, um foco de vida. Muitas vezes você pode estar na sua casa perdido, sem sonhos, sem literalmente entender por que você existe. Mas nós vamos tirar um momento de intervalo e logo após o intervalo nós vamos estar continuando com essa palavra. Cristo voltará. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai. Já não se lembram que o céu é real, tão ocupado coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração.
dessa geração. Levante a tua voz e diga isso. Levanta essa, desperta a igreja, oh, e faz arder, faz arder, faz arder. Diga levanta, levanta, traz de volta a visão, onde tudo começou. De volta, levanta essa geração, desperta a igreja em toda a sua, faz arder de novo. Acende, levanta, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou. De volta ao primeiro amor. Levanta, Deus. Levanta a geração de mulheres. Levanta a geração de homens. Levanta a geração de adolescentes. Levanta a geração de jovens. Levanta a geração de crianças. Eis-me aqui, Senhor. Levanta. Voltamos ao intervalo. Pessoal, aí já estamos praticamente encerrando, 19h40, quase já uns minutos aí pra gente encerrar. E eu tava aqui no intervalo, o Senhor começou a falar no meu coração, né? Inclusive essa semana eu estou passando de uma libertação de dengue, né? Porque eu acho que todos aqui já passaram por esse momento aí. Que alguns que não passaram, se cuidem. E chegou um momento que a gente sabe que a gente passa tão mal, assim, sintomas, ou seja, de momentos difíceis que a gente passa. E eu comecei a meditar um pouquinho, né, sobre a vida, né? Eu acho que todos já pararam para meditar sobre a vida. Ou se você não parou, eu queria que você parasse um momento, né? Ou tivesse um momento na sua casa, no seu serviço, ou seja, no momento que você tivesse somente você e Deus, né? Tirasse esse momento de meditação. Meditação de como você tem vivido a sua vida, de como você tem praticado a sua vida, né? Que a gente muitas vezes, como eu sempre falo, a gente acaba vivendo a vida corrida, essa vida que ela é assim, um relógio que parece que está girando 24 horas rápido e você está correndo contra o tempo. Eu queria que você fizesse essa meditação. O que você tem vivido nesses dias? Como você tem vivido? O que você tem entregado à sua vida? O que você tem feito nesses momentos? E se hoje Deus chegasse diante de você e dissesse assim agora, para você aí na sua casa, hoje chegou o momento da sua vida se encerrar aqui. Você está preparado para viver a vida de outro lado? Eu queria te fazer essa pergunta para você que está em casa. Será que você está preparado? Se o momento for agora, se Deus te chamasse agora, se Deus te convidasse para você ir. E a questão, muitas vezes a gente já sabe que Deus não convida. A morte, ela é sutil, né? Ela é como um ladrão, ela chega no momento meio oportuno, um momento que você pode falar assim, nossa, mas aconteceu. E eu comecei a meditar na minha vida, eu comecei a parar para pensar, né? Se eu fosse embora agora, será que eu posso estar literalmente preparado para entrar nesse lugar que muitas pessoas falam que está escrito na Bíblia? Será que eu estou preparado para entrar? É isso que a gente vê, quantas vidas estão sendo ceifadas pela essa enfermidade, não somente a dengue, mas como muitas enfermidades que estão aí afora, acidentes trágicos que a gente ouve falar. Inclusive eu estive conversando com alguns colegas e eles até mencionaram de acidentes que estão acontecendo na nossa região, que são acidentes assim, a pessoa está andando de moto, acontece um infarto fulminante e a pessoa cai dura, morta. E aí eu te falo pra você,
se a sua hora chegasse agora, será que você estaria preparado para partir para o outro lado? Será que você estaria preparado para abandonar literalmente a sua vida aqui e abandonar tudo? Porque a gente sabe que a gente não vai levar de nada deste mundo, a gente não vai levar nada daqui. Como estaria o seu espírito? Porque, literalmente o que vai aí dentro de você vai ser seu espírito, a sua alma, né? Os seus momentos. Como estaria? O que você tem priorizado na sua vida? Como você tem cuidado disso? Eu sei que muitas vezes as pessoas acabam não cuidando da alma, não acabam cuidando do espírito. Elas sempre deixam pelo último momento. Quando dá tempo eu vou. Só que a questão do tempo não é do jeito que você acha, não. A morte, ela é sutil, ela chega, ela te leva. Se você estiver preparado ou não, você vai. Esse momento é um momento para você raciocinar dentro da sua casa, para você pensar: se Deus me chamasse agora, será que eu estarei preparado para entrar neste lugar? Qual lugar que eu iria? Para onde você iria? Você sabe me responder para onde você iria? Eu posso te responder para onde eu iria, porque hoje eu posso literalmente ter essa convicção para onde eu vou. Antes eu tinha muito medo da morte. Era uma pessoa muito medrosa, tinha muito medo de morrer. Claro que a gente sabe que chega na hora do febrão alto, ou daquele estado de enfermidade que o seu corpo fala assim: nossa, parece que agora chegou a minha hora, né? Eu acho que eu vou morrer hoje. Você fica com medo. Mas Deus saber literalmente para onde eu vou e como eu estou, eu posso dizer para você que não que eu estou preparado, mas eu sei para onde eu vou. Porque a convicção foi gerada dentro do meu coração. A certeza. Literalmente você tem que entender que tudo que você ouve é o que você é. Tudo que você vê é o que você é. É isso que é literalmente. Então por isso que eu falo para muitas pessoas: você tem valorizado esse tempo com Deus. Você tem tirado esse tempo literalmente com Deus. Tirado o momento específico de você meditar na palavra de Deus, de você ouvir as palavras de vida eterna que Jesus prega todos os dias, através da boca dos seus profetas, através dos seus evangelistas. Será que você tem tirado esse momento para ouvir literalmente a palavra de Deus? Porque muitas vezes você está indo dentro da sua casa, esse serviço que você está fazendo todos os dias, essa casa que você está reformando, esse carro que você está tanto desejando a comprar, eu quero te falar que quando chegar o dia seu, você vai deixar. Você vai deixar para os seus familiares ou para aqueles que vão assumir o seu posto. O que você vai levar literalmente vai ser o seu espírito. Eu quero te falar, não que eu estou aqui para dizer para você parar de trabalhar ou parar de você correr atrás da sua vida. O que eu estou dizendo para você é literalmente você tirar um momento com Deus. Tirar esse momento de você meditar, de você ouvir a palavra de Deus. É isso que eu sempre falo, que nós temos que ter os momentos como prioridade da nossa vida. Eu tenho esse momento como prioridade de deixar um momento para mim ouvir a palavra de Deus, para mim meditar na palavra de Deus. Inclusive eu deixo um momento sagrado no domingo e no sábado. São os 2 horários que eu tiro na semana. Claro que existem os momentos meus na semana que eu tiro com Deus, mas eu tenho os momentos sagrados meus que eu não falto. Já faz 9 anos, dá para contar nos dedos quais são os momentos que eu já faltei. Porque literalmente eu entendo que isso é prioridade na minha vida. Isso que me mantém em pé. Isso que me mantém um foco, uma direção. Eu quero falar para você nessa noite que você precisa de uma direção. Você precisa de um foco. E esse foco somente quem pode te dar é Deus. É Jesus. Somente o Evangelho da Graça pode te dar esse foco. Esse momento que você tem que tirar com Deus. Como eu falei para vocês, será que você está preparado para ir? Eu falo que literalmente tem gente que não está preparado. E ninguém está preparado. A gente sabe que a hora é oportuna. Só que o porém é você estar com o coração preparado para isso.
os momentos difíceis e você está literalmente em paz. É o que eu sempre falo, a paz que excede todo entendimento tem que reinar sobre o seu coração. Essa paz que somente o Senhor pode te dar. O que eu estou aqui para te trazer nessa noite é uma mentalidade do reino. A música que passou, inclusive, fala que muitos estão pregando bens materiais, mas não estão pregando o céu. É isso que o Senhor tem incomodado no meu coração. Inclusive eu tive orando nesse momento, perguntando para o Senhor o que eu devo falar. E o Senhor trouxe no meu coração de estar mencionando isso, que as pessoas pararam de trazer o céu, de mencionar o céu, de falar da outra vida. Então eu quero te falar para você, busque quando há tempo. Busque quando há tempo para você que está aí dentro da sua casa. Você pode estar olhando dentro do seu físico falando assim, eu sou novo para estar ouvindo essas palavras. Se fosse assim, cemitério, se fosse para escolher idade, cemitério tem quantas vidas? Tem pessoas que nem nasceram, já acabaram entrando em óbito. Porque cemitério não tem idade. O que eu quero falar para você é que a sua vida, você não tem domínio sobre ela. Se o dia chegar, se a hora chegar para você, você vai ter que ir. Basta do jeito que você tiver. Mas a diferença é de como você vai. De como você vai chegar lá. O que eu quero te dizer para você, busque quando há tempo. Busque o conhecimento. Busque o conhecimento da palavra de Deus. Medite nela. Esses casos de depressão estão vindo muitas vezes por falta do papel da igreja. O papel da igreja é de mencionar a graça, de pregar o evangelho. Como Jesus fazia antes. Jesus pregava o evangelho, como nós estamos fazendo aqui, pregando o evangelho, mencionando as boas novas, trazendo vida. Eu sei que muitas vezes pode estar aí dentro da sua casa falando assim, o que eu estou escutando aqui? Os discípulos também perguntaram, mas por que eu estou escutando isso? Essas palavras tão duras, essas palavras tão direcionadas do Senhor. Só que a diferença é que entendiam que eram palavras de vida. O que eu estou falando para você aqui nessa noite são palavras de vida. São palavras que podem mudar a sua vida. São palavras que você pode estar muito bem escutando essa palavra nessa noite e você acabar mudando a sua rota, mudando a forma de vida. E você vai ver que essa mudança, ela tem os seus efeitos. Muitas vezes a gente acaba não acreditando na mudança, mas a mudança tem os seus efeitos. Nós estamos quase já encerrando e nós vamos ter um momento de oração. É um momento que eu acho que todos precisam disso, né? E nós entendemos que a oração ela é principal para quebrar cadeias, para trazer a mudança na sua mente. Às vezes você está na sua casa, está sentindo um peso, uma angústia, ou uma tristeza, ou está sem expectativa de vida. Não sei como você está, mas o que eu sei de dizer é que Deus está aqui e Ele quer te libertar. Eu queria que a produção colocasse uma música de fundo. Se pudesse colocar Nívia Soares, eu acabei enviando para vocês aí. Nós vamos aí colocar uma música de fundo para a gente estar fazendo um momento de oração. Eu acredito que o momento da oração é o momento mais precioso que tem. Esse momento de oração é o momento de você meditar na palavra de Deus e você entender que é o momento que Deus te escolheu para você nessa noite, para falar no seu coração. Então, a produção já está colocando para nós. Eu queria que você fechasse seus olhos agora na sua casa. Eu acredito no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor nessa noite. Eu sei que o Senhor está neste lugar. Sei que grandes coisas o Senhor está fazendo. Essas vidas que estão aí ao vivo, que elas possam literalmente ser marcadas e tocadas pelo Teu Espírito. Eu peço em nome de Jesus. Peço em nome de Jesus para que o Senhor liberte cadeias, liberte, Senhor Deus, escamas dos olhos deles, que eles possam literalmente enxergar a vontade e o querer do Senhor. Que nessa noite o Senhor possa ir visitando as casas, visitando os lares, visitando, Senhor Deus, aonde os homens não conseguem entrar.
Espírito de Deus, toca nesse coração. Eu sinto que Deus está tocando corações essa noite. Deus está amolecendo corações que estão endurecidos pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas dificuldades. Eu sinto que o Espírito de Deus está amolecendo e Deus está tocando. Uma nova porção Deus está derramando sobre a sua vida. Você que está ouvindo essa live, você que está ouvindo aqui, Deus está derramando sobre a sua vida uma nova porção. Uma porção de graça, de paz, de tranquilidade. E assim eu te agradeço, Senhor, por mais essa noite. E agradeço por mais esse episódio de podcast Resiliência. Porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor fará no meio de nós. E por isso nós estamos alegres. Encerramos aqui a nossa resiliência e episódio segunda-feira. Tamo junto na próxima. Deus abençoe.